Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje para gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a Escola Sabatina, lição número 11. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Venho trazer essa lição maravilhosa para você, mas primeiro preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Deixe seu like. E compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o meu vídeo, o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês aqui no YouTube. Se inscrever no meu canal é grátis. Não vai cobrar nada. É grátis se inscrever no meu canal. É de graça. Me ajudem aqui no YouTube. Eu preciso da ajuda de vocês. E vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor que começou hoje ao pôr do sol e que termina amanhã ao pôr do sol, 24 horas de adoração e louvor. Muito obrigado, meu Deus, por viver esse dia maravilhoso, por mais um dia, por mais um sábado maravilhoso estar vivendo esta adoração e louvor ao Senhor, meu Pai. Por isso, venho aqui hoje passar essa lição maravilhosa para todos os povos, nações e línguas, para que eles possam aprender mais sobre a palavra de Deus, sobre a verdade. Por isso, meu Deus, venho aqui hoje para passar essa lição maravilhosa. Faça-me de mim o seu servo. Tudo isso agradeço e oro em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus, começar com a lição de sábado. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Verso para memorizar. O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome e se ensinará a vocês todas as coisas, e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. João capítulo 14, verso 26. O Evangelho de João é um mosaico de temas. João usa sinais ou milagres para mostrar que Jesus é o Messias prometido pelos profetas. João busca uma série de testemunhas para proclamar Jesus é o que é o Cristo. Ele também apresenta as declarações que começam com as palavras Eu sou, para apontar a divindade de Cristo. Todas as três pessoas da divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são mencionadas no primeiro capítulo de João. Durante séculos, os seres humanos buscam compreender plenamente a natureza da Trindade, mas como não conseguem, muitos acabam rejeitando este ensino bíblico. Porém, é uma tolice rejeitar alguma coisa só porque não conseguimos compreendê-la completamente ou porque não se enquadra dentro dos estreitos limites do raciocínio humano. João nos diz que se quisermos compreender a Deus, devemos olhar para Jesus e para o que foi revelado na palavra. Isso nos leva a uma percepção totalmente nova a respeito dos relacionamentos que existem entre três pessoas da divindade, entre as pessoas da divindade e os seres humanos, e entre os próprios seres humanos. A lição desta semana examina como o Evangelho de João apresenta o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas agora dentro do contexto do discurso de despedida de Jesus. A lição de domingo, o Pai Celestial. O Evangelho de João é escrito do ponto de vista de toda a narrativa bíblica, que começa com as nossas origens. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1, capítulo 1, verso 1. Em outras palavras, no princípio, o Pai, o Filho e o Espírito Santo criaram os céus e a terra. Eles são a fonte de tudo que existe. Eles criaram o universo, incluindo todos os seres que nele habitam. E em nosso planeta houve uma criação especial da vida, e o mais especial dessa criação foi a humanidade. E o propósito de Deus ao criar a humanidade era que vivêssemos em harmonia amorosa com Ele e com os outros. Infelizmente, Lúcifer trouxe o pecado a este mundo, que, em outras coisas, é uma ruptura do nosso relacionamento com Deus. Ele distorce a imagem e o caráter de Deus. Assim, Jesus assumiu sobre si a nossa natureza humana para restaurar o conhecimento de Deus e trazer salvação à humildade. Enquanto esteve aqui, Jesus submeteu a vida ao Pai, vivendo de acordo com sua orientação. E ele disse, eu e o Pai somos um. João 10, 30. O Pai está em mim, e eu estou no Pai. João 10, 38. Se eu não faço as obras de meu Pai, não acreditem em mim. João 10, 37. A pergunta número 1. Quais são algumas das obras e funções do Pai, conforme descritas nas passagens a seguir? Eu vou ler para vocês buscam na Bíblia. João capítulo 3, versos 16 e 17, capítulo 6, versos 57. João capítulo 5, versos 22 a 30. João capítulo 6, versos 32. Capítulo 14, verso 10 a 24.
João capítulo 6, verso 45, João capítulo 15, versos 16 e o capítulo 16, verso 23. A pergunta no rodapé, que esses versículos descrevem o Pai em estreita ligação com Jesus Cristo e seu Filho. O Pai tem um contato íntimo com o nosso mundo e um profundo interesse em nossa salvação. O que esta verdade nos ensina sobre o amor de Deus por nós? Ensina que o amor de Deus por nós sempre teve. Desde antes de nós nascermos, Deus sabia de nossa integridade aqui na Terra. Ele nos amou antes de nós sairmos da barriga de nossa mãe. Deus ama todos, só que nem todos amam a Deus. Esse é o problema. Deus ama todos os seres humanos da Terra, mas só que o problema das pessoas amarem a Deus. O amor dele para nós é maravilhoso, é esplêndido. A pergunta no rodapé, a lição de segunda-feira, Jesus e o Pai. Fomos criados para desenvolver um relacionamento pessoal com o Senhor. Gênesis capítulo 1, versos 26 a 27. No entanto, por causa do pecado, esse relacionamento foi profundamente abalado. Podemos ver o impacto imediato desse distúrbio na história do Jardim do Éden. A pergunta número 2. Qual foi a brecha ocasionada pelo pecado? O que significa que foi Deus quem procurou Adão e Eva e não o contrário? Desde o rompimento causado pelo pecado, a intenção divina era oferecer a cura à humanidade, mesmo que ninguém aceitasse o que Deus estava disposto a oferecer. Para conscientizar a restauração do relacionamento quebrado, uma das 3 pessoas da divindade encarnou como ser humano. Assim, o Verbo ou a Palavra se fez carne e habitou entre nós, manifestando a glória de Deus. Como resultado, a humanidade recebeu sua plenitude e graça. Jesus veio para declarar a glória de Deus, para que o relacionamento rompido fosse restaurado, pelo menos para que estivessem dispostos a aceitar pela fé o que lhes é oferecido em Cristo Jesus. A pergunta número 3. Que esperança maravilhosa encontramos nos seguintes textos? João capítulo 1, verso 2. João capítulo 5, verso 16 a 18. Capítulo 6, verso 69. Capítulo 10, verso 10 a 30 e capítulo 20, verso 28. Em Cristo, a vida original, não emprestada, não derivada. Ellen G. White, o desejado de todas as nações, página 423. Como se tornou plenamente, como Filho encarnado, Cristo tornou-se plenamente humano, mas continuou sendo Deus. A vida de Cristo como ser humano entre humanos era dom de Deus. A divindade de Cristo é a garantia da vida eterna para o crente. O desejado de todas as nações, página 530. A humanidade não conheceu nem reconheceu a Deus. João 17, 25. Assim ele enviou o seu único filho. João 9, 4 a 16. João 9, 4 e 16 a 5. Para que pudesse ser conhecido. A pergunta no rodapé. Um autor ateu escreveu: em nossa obscuridade, em meio a toda a vastidão do universo, não há indício de que alguma ajuda virá de algum outro lugar para nos salvar de nós mesmos. Qual ensino da Bíblia mostra que ele está errado? Quer dizer, que ele escreveu: em nossa obscuridade, em meio a toda a vastidão do universo, não há indício de que alguma ajuda virá de algum outro lugar para nos salvar de nós mesmos. Quer dizer, se nós não quisermos ser salvos, se nós não quisermos ajuda, Deus não vai poderá nos salvar. Se você não conseguir a graça, de alcançar a graça a Deus. Se você não quiser, Deus tem o livre-arbítrio. Você decide, a si mesmo, se você quer ir para Deus ou não. Ele quis dizer isso. Que se ninguém, como se diz, quiser, o que Deus pode fazer? Deus está com a porta da graça aberta. A porta da graça ainda está aberta. Para você decidir-se se você quer ser de Deus ou não. Quer aceitar Jesus todos os dias da sua vida. Ou não. A escolha é sua. Você queira ser de Deus ou não. Se você quer ir para a verdade ou ficar vivendo na mentira. A lição de terça-feira. Conhecer o Filho é conhecer o Pai.
João descreve como Jesus realizou atividades que apontavam para o Pai. Cristo explicou quem é o Pai e que mostrou qual é o relacionamento dele com o nosso mundo. Tudo isso está de acordo com João capítulo 1, verso 18, que diz que ele revela ou dá a conhecer ao Pai, em grego, escheomai, que significa explicar, interpretar, expor. Jesus fez isso inúmeras vezes. A palavra Pai, Pater, ocorre em 136 vezes no Evangelho de João e 18 cartas nas cartas de João, totalizando mais de um terço dos usos do Novo Testamento. O discurso de despedida de Jesus é um dos textos de João em que ele revelou ao Pai mais plenamente. Jesus era o representante do Pai na terra e veio para cumprir, em carne humana, a vontade do Pai. Jesus Cristo disse em todas as coisas: ele procura fazer a vontade do Pai e não a sua própria vontade. João 5,30. Ainda que pareça surpreendente, essa afirmação mostra que Jesus, como ser humano, estava plenamente rendido ao Pai. Jesus disse também que havia sido enviado pelo Pai para concluir a obra que havia recebido, a salvação da humanidade, e que o próprio Pai dava testemunho desta obra. Cristo proclamou que o Pai o tinha enviado para ser o único meio de acesso à humanidade a Deus. João capítulo 6, versos 40 a 44. O Pai deseja que as pessoas obtenham a vida eterna encontrada em Jesus, que promete ressuscitá-las no dia da ressurreição. A pergunta número 4. O que o Evangelho de João ensina sobre o relacionamento de Jesus com o Pai? As afirmações de Jesus sobre o seu relacionamento com o Pai são surpreendentes. Ele diz que todos os seus ensinos são ensinos do Pai, que tudo o que ele diz ouviu pessoalmente do Pai. Crer nele é mesmo que crer no Pai, que as suas próprias palavras e obras são palavras e obras do Pai, que ele e o Pai estão unidos em amar a humanidade e trabalhar pela salvação, que testemunho poderoso está a proximidade de Jesus com o seu Pai celestial. Pergunta no rodapé: sua vida mudaria se os seus pensamentos e ações refletissem plenamente a vontade de Deus para você? Como você pode viver o que Jesus mostra que é o desejo de Deus? Quer dizer, vamos primeiro na primeira pergunta. Sua vida mudaria se seus pensamentos e ações refletissem plenamente a vontade de Deus para você? Se você fugir do pecado, se você voltar diretamente para Deus, você vai refletir sobre o amor que Deus tem por nós. Refletir sobre o amor maravilhoso que Deus tem por nós. A graça que Ele alcança, que nós tem também alcançar a graça, é maravilhoso. É isso que Deus quer que nós faça. E a segunda pergunta: como você pode viver o que Jesus mostra que é o desejo de Deus? É mais ou menos a primeira pergunta. É você buscar, você fazer a vontade de Deus, respeitar o seu mandamento, seus mandamentos, aceitar o sábado bíblico como um dia de adoração, você guardar os 10 mandamentos, guardar as suas leis, você estar fazendo a vontade de Deus. Você orando bastante, jejuando bastante, é fazer a vontade de Deus. A lição de quarta-feira: o Espírito Santo. O Espírito Santo não é apresentado no Evangelho de João de modo tão destacado quanto o Pai e o Filho. No entanto, seu papel é crucial para o sucesso da missão de Jesus. A pergunta número 5. Qual é a importância do Espírito Santo na conversão? Já no primeiro capítulo de João, vemos o quão central é o papel do Espírito Santo. João nos diz que todos os que receberem o Verbo, isto é, todos que creram nele, se tornarão filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Isso acontece somente por meio da obra do Espírito Santo. Pergunta número 6. Quais são as obras do Espírito? Descrevendo aos discípulos a obra do Espírito Santo, Jesus procurou inspirar-lhes a alegria e a esperança que animavam seu coração. Ele se alegrava por tudo que havia providenciado para ajudar sua igreja. O Espírito Santo era o maior dávida que podia solicitar do Pai para exaltar seu povo. Seria dado como agente de regeneração, sem o qual o sacrifício de Cristo não teria sido de qualquer proveito.
O poder do mal estivera se fortalecendo por séculos, e a submissão das pessoas a esse cativeiro satânico era alarmante. O pecado só poderia ser resistido e vencido por meio da poderosa atuação da terceira pessoa da divindade, a qual viria não com energia modificada, mas com a plenitude do poder divino. Ellen G. White, o desejado de todas as nações, página 540. É uma bênção receber o Espírito Santo que certifica que Deus é o verdadeiro. O Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, a chave para sabermos o que é certo, verdadeiro é bom e submetermos a nossa razão e experiências à palavra de Deus, por meio do poder convincente do Espírito Santo. A lição de quinta-feira, a oração de Jesus. João 17 costuma ser chamado de oração sacerdotal de Jesus. Ela conclui o discurso de despedida. Cristo veio ao mundo para que a humanidade finalmente fosse restaurada ao relacionamento pessoal e original com Deus. Jesus realizou com fidelidade os sinais que o Pai havia lhe dado para trazer, em palavras e atos. Ele levou a Deus às pessoas. Cristo logo estaria deixando este mundo. Ele queria compartilhar mais uma vez o amor que tinha pelos discípulos. Desejava que compreendessem a íntima relação que existe entre ele e o Pai e o Espírito Santo. E além disso, queria que os discípulos desenvolvessem o mesmo relacionamento pessoal que ele mesmo tinha com Deus o Pai e com o Espírito Santo. A pergunta número 7 diz: que palavras e frases em João 17 mostram os desejos de Jesus que existem um relacionamento de amor entre ele, o Pai e os discípulos? Ao lerem João 17, alguns concluem que a única coisa que importa é a unidade e o amor. Sem dúvida, o propósito de Deus é nos restaurar um relacionamento pessoal consigo mesmo e com todas as pessoas. No entanto, uma leitura mais atenta mostra que há uma ligação muito mais profunda entre amor e verdade. E a vida eterna é esta, que conhecem a ti, o único Deus verdadeiro. Jesus se refere ao único Deus verdadeiro, não ao que supomos a respeito dele. Manifestei o teu nome àqueles que me destes o teu mundo. Eles têm guardado a tua palavra verdadeiramente. Reconheceram que sai de ti. Santifica-nos, na verdade a tua palavra é a verdade. Cristo revelou ao Pai que era essencial por causa dos conceitos errados sobre Deus. João mostra que Jesus levou esta missão a sério. Ele representou corretamente a palavra e as ações de Deus. Se a verdade não fosse importante, por que ir tão longe? Jesus enfrentou dificuldades e foi rejeitado pelas autoridades religiosas, e ele sofreu indiferença do povo até dos discípulos. Um deles o traiu e o outro negou 3 vezes. Jesus sofreu provações e morreu na cruz, pelas mãos daqueles a quem tinhas vindo a salvar. Pergunta no rodapé: como você pode refletir o amor de Deus visto na relação entre Jesus e o Pai? O amor de Deus e o Pai, são os mesmos com nós, com as pessoas deste mundo. Em João 3, capítulo 3, ela fala, Deus amou tanto o mundo, amou completamente todo o mundo, tanto o mundo, que enviou o seu Filho unigênito para salvar a todos. Porque se Deus não amasse o mundo, ele não enviaria Jesus. Jesus não fazia promessa a Abraão. Jesus não fazia promessa a Moisés, a Josué. Ele ama todo mundo. As pessoas que não o amam. Mas Deus, o Pai e o Filho amam a todos. Os dois é Deus. O Pai e o Filho são um só. São Deus. Então, quer dizer, que o amor do Pai e do Filho que a gente tem que ter para os nossos pais, respeitar os nossos pais, era uma figura, era um exemplo, do amor de Deus e de Jesus, do Pai e do Filho. Lição de sexta-feira, estudo adicional. Ao avaliar quem era Jesus, seus oponentes o julgaram, segundo a carne, de acordo com padrões humanos. Isso talvez fosse o pior do que julgar, segundo a aparência. Em João 8, eles recorreram aos critérios da carne, isto é, da humanidade decaída, que vive no mundo caído e não se importa com a orientação do Espírito Santo.
Eles viram a carne de Jesus, por assim dizer, mas nunca refletiram sobre a possibilidade de que ele fosse o Verbo feito de carne. Julgar Cristo por esses critérios ilimitados é avaliá-lo do ponto de vista mundano. O Consolador é chamado o Espírito da Verdade. Sua obra é definir e manter a verdade. Ele primeiro habita no coração como Espírito da Verdade e torna-se o Consolador. Há conforto e paz na verdade, mas nenhuma paz ou conforto real pode ser achado na falsidade. É por meio das falsas teorias e tradições que Satanás controla a mente, encaminhando as pessoas e falsas normas, ele deforma o caráter. Por meio das Escrituras, o Espírito Santo fala a mente e grava a verdade no coração. Assim expõe o erro, expulsando-se o do ser. É pelo Espírito da Verdade agindo por meio da Palavra de Deus que Cristo conduz, assim, seu povo escolhido. Ellen G. White, o desejado de todas as nações, páginas 539 e 540. Aí foi a lição número 11. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos orar para fortalecer a nossa fé? Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo, mostrando o amor que o Senhor tem por nós. É o Senhor que nos ama, é nós que somos falhos, que tem faltado com esse amor ao Senhor, meu Pai. Por isso, meu Deus, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor fez de mim o seu servo, para que eu pudesse mostrar essa verdade para todos os povos, nações e línguas, desse amor maravilhoso que o Senhor tem por nós. Por isso, meu Deus, tudo isso agradeço e oro em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscreva no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia, deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem para ajudar a compartilhar o conteúdo do meu canal. Igual eu falei no começo do vídeo, se inscrever é de graça, não custa nada, é grátis. Por isso me ajudem aqui no YouTube, tá ok? Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!